Olá, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de zoologia, que são os equinodermos. Então, aí na escala evolutiva do reino metazoa ou reino animal, o que é que nós vimos? Primeiro nós vimos os poríferos, né, as esponjas, depois nós vimos os quinidários, depois nós vimos lá ainda em sala de aula os plateumintos, aí depois nós vimos remotos, os nematóides, né, rematóides não, nematóides, nós vimos os moluscos, né? Nós vimos os anelídeos, os artrópodes. E aí nós vamos comentar um pouquinho sobre os equinodermos, que trazem uma grande novidade aí para nós, que é o ser deuterostômio. Ninguém até então era deuterostômio, né? Então, estreando esta característica, os equinodermos. Então, quais são os equinodermos, né? Os equinodermos, eles são aquelas serpentes do mar, as estrelas do mar, pepino do mar, ouriço do mar, bolacha do mar, lírio do mar, tudo do mar. É um filo exclusivamente marinho. Então, muitas coisas que tem no mar são equinodermos. O que quer dizer equinodermos? Equino quer dizer espinho e derme, pele, né? Então, isso vem do grego. O que eles têm? Esse grupo de animal, ele traz uma novidade que seria o esqueleto interno, calcário. E esse esqueleto, então, ele faz projeções, né, nessas placas que formam, nessas projeções externas que formam os espinhos. E claro que nem todos têm essa aparência, né? Tem, mas alguns são mais coriáceos, então ele não é tão evidente. Então já estamos falando há algum tempo de animais celomados, né? Desde que passamos lá pelos nematóides, que eram pseudocelomados, todo mundo ali para frente teve celoma, embora alguns celoma reduzidos, né? Outros bipartidos, mas existe celoma. Então aqui nós já temos, né? Uns celomados, endoesqueleto calcárico. Então nós não tínhamos falado de ninguém com esqueleto, né? Principalmente interno. Nós tínhamos comentado na aula passada dos artrópodes que passou a existir um esqueleto, né, uma placa aí de quitina, porém fora do corpo, né, um exoesqueleto. Agora nós temos um endoesqueleto formado por placas calcáricas. E nós estamos falando de animais que, em sua maioria, não todos, são de simetria radial adulto. Não todos, porque nós temos ali do lado, por exemplo, em cima da estrela do mar, o pepino do mar, ali marrom, que ele tem simetria bilateral, né? Porém, simetria bilateral não era uma característica evolutiva importante que tinha surgido lá depois dos quinidários? Sim, era, porém aqui nós estamos falando de seres vivos que em fase larval, né, na sua fase de larva, possui simetria bilateral. Depois que ela vai ser a simetria radial ou pentarradial, que eles chamam, porque a maioria desses seres vivos dessa classe contém 5 braços ou mais, só que múltiplos de 5, sempre múltiplos de 5. E aí, essa é uma característica que é bem antiga, né? Porém, a simetria bilateral, então, continua na sua fase de larva. E o que joga ele aí para frente, muito para frente, próximo de nós, porque os próximos seres vivos, né, que vão surgir são os cordados, é ser deuterostômio, ou seja, no desenvolvimento do embrião, na fase que nós chamamos de gástrula, né, forma-se primeiro o ânus e depois a boca. Ainda que existe animal aqui dentro desse grupo que não possui ânus, que nós vamos ver. E aí são triblásticos. Então aqui nesse filo parece que ocorreu uma mistura, assim, sabe? Que estava acontecendo uma grande evolução e alguns acabaram ficando meio perdidos aí no meio, né? Nós temos aqui dentro, por exemplo, seres vivos sésseis. Têm a capacidade de locomover-se, mas não fazem. O lírio do mar, por exemplo. Características, então, falamos já de um endoesqueleto, né, formado por placas ou espinhos de cálcio, placa de cálcio. Aí aqui nós temos a característica primordial que surgiu, que só existe nesses seres vivos e nem mais um outro, que é o chamado sistema ambulacrário ou hidrovascular. O que é isso? É uma rede interna de tubos onde entra água por um poro chamado madrepórito ou madreporito. É um poro em cima, por exemplo, na estrela do mar em cima, né? E nesse poro vai entrar água, vai passar por um canal pétreo, que é chamado, e vai circular por dentro do corpo desse animal. E ele tem os seus pés ambulacrários, que são como se fossem conta-gotas, que vão jogar para fora essa água que entrou lá por cima e circundou para todo o corpo do animal, né? E vão fazer com que ele consiga se movimentar. Então, aqui dentro desse filo,
Nós temos estrelas do mar, por exemplo, que são importantes porque quem cria bivalves, né? Lembra dos moluscos, bivalves, aqueles que tinham duas valvas ou conchas, né? Por exemplo, mariscos para fins comerciais, né? Que nos locais aí litorâneos são bem importantes. Nós estamos falando de predadores de mariscos. As estrelas do mar, embora não pareça, né? Porque elas têm esse esqueleto calcário que a gente acha, porque quando vê na praia, só vê o esqueleto dela já todo decomposto, né? Ela possui mobilidade nesses braços, ela consegue abraçar um marisco e abrir essa concha. E aí nós vamos ver depois que ela tem um estômago que ela consegue jogar para fora do corpo, junto com as enzimas proteolíticas, e ela digere aquele bivalve, deixando a concha vazia. Então elas são predadores bem sérios para quem possui criação de bivalves, né? Então esse sistema hidrovascular é exclusivo. Estamos falando de animais exclusivamente marinhos, porém marinhos já existiam em outros filos, né? Mas sistema hidrovascular não. Então a característica exclusiva dela é possuir sistema hidrovascular, que é essa rede de canais que nós vamos ver nas fotos. Em cima do corpo, ela também possui pedicelárias, que é como se fossem pinças, né? E essas pinças aí vão servir para proteção. Ela pinça aquela sujeira e joga para fora. E também nós temos as chamadas pápulas ou brânquias dérmicas, que são responsáveis aí pela respiração. Então aqui nós temos uma foto, né? Ali embaixo daquele espinho que na ponta é branco, ele é roxinho, não consigo apontar com o mouse, mas embaixo tem estruturas bem pequenininhas, então nas voltas aí dos espinhos, que são as pedicelárias, né? Então elas são redondas aí na volta do espinho. E um pouquinho mais para baixo, nós temos como se fossem dedos de luvas. Nunca achei muito parecido com dedo de luva, mas na literatura diz que é, né? Como se fossem essas projeções ali mais transparentes. Essas são as pápulas ou as brânquias dérmicas. É por ali que acontecem as trocas gasosas. E isso que tá bem aqui embaixo, mais compridinho, né? Que na ponta ela tem uma ventosinha, que tem essas três estruturas bem grandes aqui na ponta, são os pés ambulacrais que eu comentei. Então, quando a água entra lá em cima, ele vai desembocar aqui embaixo naqueles pés ambulacrais e esses pés vão fazer todo o movimento, né? Esse animal consegue se colar em um substrato, por exemplo, uma estrela do mar, se você tem ela no aquário, ela consegue subir, né? As rochas, tudo, quando ela estiver num ambiente aí de vida livre, né? E aí nós temos diversas classes, né? E a classe mais famosa aí dentro das estrelas, mais conhecidas, não em quantidade de seres vivos, mas mais conhecidas por nós, é a classe chamada Asteroidea. Então essa classe asteroide, ela é a classe das estrelas do mar. E ela já tem esse nome exatamente pelo seu formato, né? Então aqui nós temos uma foto de uma estrela do mar, né? E elas vivem próximo à costa, se fixam em pedras, porque tem esse pé ambulacrário que ele tem na ponta essas ventosas, que ela consegue se fixar. E aí ela fica entre recifes de corais, as suas cores são bem ornamentadas, né? São pequenas, mas podem chegar até 1 metro. Características do corpo dela, elas são constituídas por um disco central. Depois nós vamos ver os ofiuroides, que são parecidos com estrelas do mar, porém a diferença vai estar exatamente no disco central. Então esse disco central, né, vai ter, se você olhar os braços delas ali nessa foto, você consegue ver que ela tem uma parte mais centralizada. Então esse disco central vai se fundindo gradativamente aos braços, e isso vai ser a diferença depois dos ofiuroides, né? Corpo achatado e muito flexível, embora não pareça, né, a gente tem aquela, eu nunca vi estrela do mar ao vivo, se vocês já viram, sabem que ela é mole e que se mexe bem, né? Nos vídeos mostra, né? E aí, então, ela tem esse corpo flexível. A epiderme dela, né, a pele, tem cílios, é pigmentada, a boca é central, embaixo, né? Então, é na superfície oral, é embaixo do corpo. Ela, inclusive, tem um apêndice aí na boca chamado lanterna de Aristóteles, que é todo um aparelho bucal que ela joga para baixo aí para capturar alimentos, né? E aí ela tem, então, a superfície oral, os braços, ambulacro, que é um espaço de onde sai aqueles pés ambulacrais, né? E aí ela vai ter esse espaço até a ponta de cada braço, de cada um dos seus 5 braços. Então nós temos aqui o desenho de uma estrela do mar. Então o que nós visualizamos neste desenho? Lembra que eu comentei que nós tínhamos o sistema hidrovascular? Então bem aqui embaixo nós temos o canal circular.
Esse canal circular é aquele que a água que entrar pela placa calcárica, aqui no caso está escrito placa calcárica, mas é madreporito ou madrepórito. Então aquela placa calcárica que está mostrando ali em cima é aquela placa porosa onde vai entrar água para circular dentro do corpo do animal. Então ali vai entrar água, vai circular ali pelo aquele canal circular. Outra coisa que nós temos em cima do corpo da estrela do mar é o ânus, que também é ali no centro. Embaixo do ânus nós temos aquela estrutura preta que está ali no centro do corpo do animal. Então lembra que eu comentei que a boca fica embaixo? Essa parte do estômago, que é chamado o estômago cárdico, é uma parte de estômago eversível da estrela do mar. Então o que acontece? Se ela chegar lá num bivalve que está fechado, né, aquela concha daquele molusco está fechado, ela consegue lançar esse estômago para fora do corpo, lançar enzimas proteolíticas, pré-digerir aquele alimento e depois ela suga esse estômago de volta. E o término da digestão dela acaba ali no estômago pilórico, que é aquela partezinha azul ali no braço da estrela, tá mostrando, ó, a glândula digestiva. É ali que vai terminar, né, essa digestão propriamente dito. E naquele braço onde tá mais rosa com roxo ali, vai estar mostrando as gônadas e os pés ambulacrários. Então, do canal circular, que é aquele círculo rosa que tem no meio, vai partir então os pés ambulacrários, ó. Então ela tem um canal radial, que é aquele que vai ter em cada uma dos braços, e desse canal radial vão sair então ampolas do pés ambulacrário, ou seja, é por ali que ele vai jogar para fora aquela água que entrou na placa calcárica e é isso que vai permitir que ele se movimente. E ali então onde está saindo esses pés tem o tal do ambulacro que eu comentei antes, que é um buraco por onde esses pés vão sair. Se a estrela quiser tracionar o seu movimento, ela pode fechar de um lado, abrir do outro, mas para que ela consiga tracionar e se movimentar para onde ela quiser. E aí, então, essas características externas, né? Na verdade, todas essas, o que está falando ali, eu já vou comentando antes, né? Porém, fica registrado para que se vocês quiserem pausar, copiar alguma coisa para estudar, vocês têm. Então, o sulco ambulacral, aquela região como eu comentei, né? E aí aqui nós temos nessa foto exatamente o sistema ambulacrário. Ó, então em cima nós temos o madreporito ou placa calcárica, como falava antes, ou madrepórito, né? Então entra por ali a água, circula por aquele canal circular e dali vão sair os canais radiais. Então está saindo ali 5 canais radiais, né, que vai para cada braço dessa estrela e vai cair lá na ampola, né, do pé ambulacral e essa água vai ser eliminada e o ser vivo vai conseguir se movimentar. E aí nós temos, então, nervos. Já não temos mais um sistema nervoso, como nós comentávamos antes, chamado de ganglionar. Nós temos nervos radiais que vão circundar o corpo desse animal, que daqui a pouquinho vai ter uma foto, né? E embaixo do nervo nós temos esses canais radiais, que são aí também uma extensão do celoma, né? E aí essas características externas, né? Na superfície, a boral, que é a parte de cima do corpo dela, vai ser áspera, espinhosa, né? Algumas têm esses espinhos achatados, como na foto de anteriormente que eu comentei, que era aquela maiorzinha, bem marrom com laranja, e essa aí também. E aqui do lado nós temos uma foto de um esqueleto, né? Já calcárico dela depois de decomposta. E aí, então, já comentei sobre as pedicelárias, né? Tá mostrando aqui embaixo, ó, em torno da base dos espinhos, né? Nós temos elas que são pinças bem pequenininhas, né? Como se fossem mandíbulas aí, acionadas por músculos para remover aquela sujeira e também jogar alimento ali para baixo, né? Para que ela consiga se alimentar. Claro que não é a função primordial, né? Função primordial ali é defesa dela, proteção, tirar aquela sujeira, fazer a limpeza dela mesma. E aí, como aqueles dedos de luva lá na foto que eu comentei, as brânquias dérmicas, né? São projeções dessa cavidade do celoma, onde vai estar ali o líquido, né? Ali dentro. E vão fazer as trocas gasosas através dessa superfície dessas brânquias dérmicas ou pápulas. Esse madreporito ou casca calcária, placa calcárica que eu comentei antes, né? Que tinha lá naquele desenho da estrela do mar, tá ali, ó, é aquele redondinho maior, que é uma placa circular porosa por onde entra a água. Então é esse pequeno buraquinho aí onde vai entrar a água no corpo da estrela que vai alimentar todo esse sistema ambulacrário, no corpo da estrela e os outros equinodermos também, né? Que não é exclusivo de estrela do mar, e sim exclusivo do filo Equinodermata, ou equinodermo.
Endoesqueleto, então nós já estamos falando de um endoesqueleto, né, um esqueleto interno, né, produzido pela mesoderme, mas que fica abaixo dela, com placas calcáricas ou microciclos ligados entre si por tecido conjuntivo, e depois eles projetam, né, na superfície do corpo do animal aqueles espinhos, e isso podem ser achatados também, né, conforme nós já comentamos, dando aparência coriácea para ela, né. E aí são preenchidos por células dérmicas, né, da pele, propriamente dito dessa estrela, e os músculos podem, né, fechar os sulcos ambulacrais. Lembra que eu comentei daquele espaço, né, por onde saem os pés ambulacrais? Ela pode fechar de um lado, abrir do outro, para que esse animal seja tracionado. Como funciona o celoma, a excreção e a respiração desse animal, né? Embora nós já comentamos aí sobre a respiração, o celoma ele é preenchido por um líquido e células chamadas celomócitos, que são células que elas se movimentam como se fossem amebas. Lembra daqueles pseudópodes que lançam o citoplasma para frente, depois vai indo? E aí o que ela vai fazer? Ela vai caminhar dentro desse celoma, né, para recolher essas excretas, certo? E aí o que vai acontecer? Essas trocas gasosas, né, e as excretas nitrogenadas vão sair através daquele líquido, né, que vai sair pelos pés ambulacrais, ou também pelas pápulas, que são aqueles dedos de luvas que tem em cima. Sistema hidrovascular, já comentei, exclusivo deles, né, aquela rede de canais e pés especializados, né. Então, utiliza água aí dentro. Então, abre-se para o exterior através de um poro, né? Esse poro leva para aquele canal pétreo que já comentei. Vamos ver se aparece aqui já aparecia naquela foto, né? O canal pétreo aqui do lado. Então, nós temos aquele poro que leva ao canal pétreo, depois ao canal circular e ao canal radial, que é aquele que vai ter em cada braço. E aí nós temos, então, duas coisas que estão coladas nesse canal central, que são os corpos de Tiedemann, que são aqueles que produzem essas células que a gente chama de celomócitos, que é aquelas que vão passar recolhendo a sujeira, né, as excretas nitrogenadas, e as vesículas de Poli, que vão armazenar fluidos, né, que vão aí lançar dentro desse celoma para que esse processo seja feito de maneira eficaz. Já falamos dos canais laterais, né, ou canais radiais, que são aqueles que são conectados a um disco central, e os pés, então, vão se projetar para o exterior pelo espaço entre esses ossículos ou sulcos ambulacrais. Como que é a alimentação e o sistema digestivo? Já comentei também. A boca da estrela do mar é embaixo, na superfície oral. Existe um indivíduo, uma classe de indivíduos que tem a boca em cima, que depois nós vamos comentar. O esôfago é curtinho, o estômago tem duas porções, já comentamos. A cárdica, que é aquela que ele consegue everter, né, jogar para fora do corpo. E a parte dentro, né, que vai estar lá nos braços, que é chamada parte pilórica, são aquelas onde tem as glândulas digestivas propriamente dito, que depois que a parte cárdica foi recolhida e aquele alimento foi jogado lá para dentro do corpo da estrela, vai terminar essa digestão, né, e ela vai ter aí em cada braço, então, essa parte de estômago. Olha essa foto, lembra que eu comentei que elas são predadores de bivalves? Então, aqui nós temos uma estrela abraçando mesmo um bivalve, um marisco qualquer, né? E a digestão é quase toda fora das células, né? O intestino dele é bem curto, ligado ao estômago, então liga-se então à superfície aboral, em cima do corpo. Por quê? Porque é ali onde ela vai ter o ânus, que é tão pequeno que é quase imperceptível na parte de cima. Lembrando que a estrela do mar tem a boca embaixo e o ânus em cima. Carnívora, né? Então comem moluscos, crustáceos, que nós comentamos ali, né, na aula passada dos artrópodes, poliquetos, né, que são os anelídeos, que nós já conversamos, aqueles que são quase em sua exclusividade marinha, né, que tem muitas cerdas, e pequenos equinodermos e peixes. Então, são bem predadoras, né, são bem carnívoras as estrelas do mar. Sistema nervoso que eu comentei, né, então são aí os anéis, né, um anel entre os dois, um anel em cima, um entre os dois e um embaixo. Esse em cima, então, vai ser o sistema aboral, um anel em cima, né, formado por um anel ao redor do ânus, que vai ser em cima do corpo desse animal, saindo dele nervos radiais,
e embaixo também um anel nervoso na volta da boca, e vai partir deles nervos radiais. Então eles comandam o corpo inteiro, não existe mais aquele sistema glandular que nós comentávamos com células primordiais lá próximo da cabeça, né? Que existia já um primórdio de cefalização. Então são órgãos pouco desenvolvidos, né? Existem órgãos táteis e células sensoriais espalhadas pelo corpo, na ponta dos braços. Se nós observarmos aí um vídeo de uma estrela do mar caminhando, por exemplo, caçando, a gente vê que na ponta de cada braço ela tem umas anteninhas diferentes, né? Uns órgãos de sistema sensorial na ponta de cada braço, e isso vai reagir ao toque, temperatura, luminosidade na água, porque nós estamos falando de seres vivos que têm ocelos, né, para detectar claro e escuro, substâncias químicas para eles conseguirem se locomover e procurar alimentos, né, exclusivamente marinhos. Eles vão estar aí tendo que se defender e também procurar seu próprio alimento. Sistema reprodutor, a maioria é dioico, tem machos, tem fêmeas, né, par de gônadas ao longo de cada dos seus braços, né, dentro do espaço radial. Fecundação externa geralmente no verão, né, então as temperaturas aí tem que estar mais quentes, e eles vão soltar óvulos e espermatozoides, né, liberar na água. Esses óvulos e espermatozoides vão se encontrar e vão formar larvas, e essas larvas, então, como já conversado antes, possuem simetria bilateral. Como que vai ser a regeneração? Então, esses animais, eles podem regenerar partes perdidas. Essa reprodução, isso não para fim de reprodução, mas na verdade, assim, também para fim de reprodução, mas não é o foco, né? Se esse animal, por exemplo, machucar um dos seus braços, né, uma pessoa pisar ou ele se ferir, ele consegue se autotomizar. O que é autotomizar? Ele vai arrancar aquele braço que está defeituoso para fins de criar um outro, né? Isso pode levar muitos meses, mas ele consegue aí regenerar essa parte estragada. E com cerca de 1/5 do disco central, consegue-se dar origem a um indivíduo novo. Então ele vai se regenerar e vai formar 2, por exemplo. Mas não é a intenção de reproduzir-se de maneira sexuada, né? Como eu sempre comento, isso não é importante, não é desejável aí para os filos animais, porque a gente tem que gerar variabilidade genética, né? Gerar indivíduos fortes aí que consigam manter essa genética sempre atualizando-se e lançando mão aí de muitas características adaptativas, né, para esse ambiente. E aí, então, nós tínhamos a classe dos asteroides. A classe dos ofiuroides, que eu comentei antes, né, que são as serpentes do mar, elas são diferentes das estrelas do mar, porque o disco central delas, olha só, os braços não estão fundidos como acontecia com as estrelas do mar, que ela ia fundindo aos poucos, né? Você não conseguia ver onde é que era o disco central e onde é que começava os braços, né? Tava bem e aos poucos se fundindo. Agora nós estamos falando de uma classe onde os braços estão bem fundidos no disco central, né? E você consegue diferenciar. Esses animais têm alguns até que secretam venenos, né? Então esses aqui são os que têm em maior quantidade dentro desse filo, né? E eles têm uma agilidade, não que todos são venenosos, não são. Vocês vão ver até uma foto ali na mão de uma pessoa. Mas eles têm uma agilidade muito grande, né? Uma musculatura aí bem desenvolvida para o seu movimento. Então ali nós temos ali a maior classe em número de espécies, né? Presença de 5 braços. Geralmente temos 5 braços dentro dos filos, né? Dentro dos filos dos equinodermos. Porém, já comentei que nós podemos ter mais, né? Desde que sejam múltiplos de 5, longos e separados do disco central. Aí nós temos uma diferença. Lembra que nós tínhamos espinhos na pele da estrela do mar, que na volta nós tínhamos as pedicelárias, né? Que eram as pinças. Então, nós não temos mais aí na superfície do corpo desse animal, nem pápulas, nem pedicelárias. Os sulcos ambulacrais, que era aquele espaço onde a estrela abria e se fechava, são fundidos, não abrem mais. E os pés ambulacrais não tem mais aquela ventosa que existia na estrela do mar. Então, quando ela se movimentava, você conseguia ver esses pés se mexendo, né? Aqui nós já não temos. Se fosse passar um vídeo, a gente vê que ele ocupa bem a ponta mesmo de cada braço. Então, essa classe
O madreporito ou madrepórito, que era aquela placa calcária que ficava em cima da estrela do mar, agora fica embaixo, né? E aí, então, esses pés ambulacrais, eles vão se mover aos pares, né, apoiando-se em um substrato. Então existe, mas não existe mais aquela ventosa, né, e vão acionando esses braços. As placas móveis que auxiliam como maxilares na boca é aquela que eu já comentei, chamada lanterna de Aristóteles. Então elas também têm, porém esses não possuem ânus. É a única classe aí de equinodermos que não possui ânus, né? A sua pele é uma aparência aí mais coreácea e não tem aqueles cílios como eu comentei que existiam na estrela do mar, né? Então, seus órgãos viscerais, como existia na estrela do mar dentro dos braços, por exemplo, uma parte do estômago, aqui não, só no seu disco central a gente já conseguiu ver que os braços delas são bem fininhos, né? E aí não temos mais ânus, né? Nós temos um ser vivo que faz o descarte das excretas pela boca. Reprodução, né? Então, elas vão, 5 pares de invaginações que vão se abrir para a superfície oral, ou seja, embaixo, pelas fendas genitais, né, na base de cada braço, vão lançar espermatozoides, vão lançar óvulos, né, e vão fazer essa troca, né, de gametas, e aí são dioicos, né, poucos são hermafroditas, e essas trocas de gametas, então, que vão se encontrar na água, vão gerar também larvas de simetria bilateral, né, e a reprodução vai acontecer na água, né, e vão lançar essas larvas. E aí, então, né, a fecundação acontece no mar. A água, né, a circulação de água dentro do corpo desse animal para as trocas gasosas. Não existem mais aquelas pápulas ou brânquias dérmicas. Então, nós temos uma foto de um desenho delas, né? Sistema hidrovascular e sistema nervoso, bem parecido, né, com o canal central e também com nervos centrais e radiais. E aí, então, são bem parecidos. E em cada braço contém um pequeno celoma, né? Porque ali nós já estamos falando de braços que já são mais fininhos. Então, não existe mais toda aquela projeção de pés e estômago que existia dentro da estrela do mar. São animais bem discretos, vivem onde tem pouca luz, são bem ativos de noite, também, né, fazem autotomia, ou seja, descartam aquele braço e produzem outro, porque são muito sensíveis e a reprodução, então, pode ser pela divisão do disco, mas já comentei que não é interessante para fins de evolução. E aí, a classe dos equinoides, não vou comentar para que a aula não fique tão extensa, né, mas depois vou dar uma comentada aí por cima com vocês lá no Google Meet, né? Não vou me abster tanto a essas classes, comentei dessas duas que são as mais conhecidas. Mas nós temos dos equinoides, por exemplo, as bolachas do mar, né? E os ouriços. E também nós temos a classe dos lírios do mar ainda para comentar e pepino do mar. Então, até breve. Depois nós nos encontramos lá no Google Meet.